Olá, eu quero convidar todos os meus amigos para uma conversa sobre atividade física e saúde. O momento que nós estamos vivendo é um momento inteiramente novo. Uma crise de saúde pública, uma pandemia mundial, por conta do coronavírus, que ocasiona uma doença que é a Covid-19, uma doença muito perigosa. A gente nunca sabe quais são as pessoas que vão reagir bem, que vão se recuperar bem dessa doença, que não vão manifestar, e quais são as pessoas que podem vir a precisar de ocupar um leito na UTI e muitas, infelizmente, não se recuperam. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que as pessoas adotem voluntariamente o isolamento social, tem sido chamado popularmente de quarentena. Então é um regime em que a pessoa se autoimpõe que ela só se expõe ao risco, que ela só vá até a rua para realizar atividades essenciais, reabastecer seus estoques de alimento, algum outro tipo de atividade que não possa ficar para uma outra hora, para um outro momento, ou ir até um posto de saúde, um hospital, somente em casos de emergência, em casos graves. Então eu fiz um roteiro principalmente para essas pessoas que estão fazendo o isolamento, ou aquelas que ainda não estão fazendo o isolamento, mas que pretendem começar a fazer, porque essa mudança de rotina, ela tende a provocar algumas alterações, não só nas nossas atividades de rotina, laboral, quem trabalha, de estudos, quem estuda, quem está na fase escolar, universidade, ou estudando para concurso, mas em outros âmbitos, outros fatores, por exemplo, a alimentação, a qualidade do seu sono, a estabilidade do seu humor. Então eu separei esse roteiro para poder falar um pouco sobre isso. E, por exemplo, tem pessoas que conversam comigo, amigos que reportam, falam, poxa, eu estou fazendo isolamento social e estou adquirindo muito peso, estou adquirindo sobrepeso porque eu sou muito ansioso, então eu estou comendo compulsivamente e as possibilidades de lazer estão reduzidas, de atividade física estão reduzidas. Outras pessoas que são mais hiperativas ou têm uma rotina mais ativa também estão fazendo isolamento, ou o seu local de trabalho deu uma parada, para ver como que as coisas vão se desenrolar. E a pessoa fica muito entediada, Nossa, não estou aguentando mais, eu não sei o que eu faço, tal. E surge com isso aquela pergunta, Poxa, eu estou fazendo isolamento social, mas eu não estou lidando bem com essa situação. E eu sei que eu preciso fazer a gente sabe que a atividade física, quando ela é bem orientada, quando ela é bem proporcionada em relação às outras coisas que você faz na sua rotina, ela promove a saúde. Então, muitas pessoas querem adquirir uma rotina de atividade física, mas não sabem nem por onde começar. A pessoa tem aquele pensamento encaixotado de que a academia está fechada, minha academia de luta está fechada, o local onde eu faço dança está fechado, então não tem o que eu fazer. Então eu separei alguns tópicos de atividades que vocês podem realizar. É claro que sempre que você tiver a orientação de um profissional de educação física, de um professor de educação física, vai enriquecer essa atividade. Mas eu separei algumas atividades que você consegue fazer em casa com o mínimo de informação ou de acompanhamento. Ou através da internet, você fazendo uma pesquisa, pesquisando tutoriais, vídeos de tutoriais sobre algumas modalidades. Ou uma possibilidade de você convidar o seu professor da sua academia, o seu professor de educação física, para te orientar
pela internet, pela rede social, pelos aplicativos de comunicação, que seria bem interessante também. É uma possibilidade do seu professor. Muitas academias estão paradas, né? Estão havendo um esforço das autoridades, das prefeituras aqui no sul de Minas para estabelecer regras para que esses estabelecimentos, para que essas academias possam voltar às suas atividades. E eu pretendo fazer um vídeo falando se isso é viável, se eu ir numa academia depois que tiver flexibilizada a quarentena, se é realmente seguro, e também fica um convite para esse próximo vídeo. Então, o primeiro tópico que eu vou usar é o tópico sobre os equipamentos. Isso passa por uma questão social, capacidade que você tem de adquirir, de investir, ainda mais num momento como esse, em equipamentos para melhorar, para otimizar a sua atividade física. Passa por uma questão social, passa por uma questão de força de vontade também, muitas vezes. Tem muitas pessoas que têm poder aquisitivo, podem investir em equipamentos e não fazem. Ou moram em condomínio, moram em prédio, que tem área comum de lazer, com mini quadras, com golzinho, cesta de basquete, salas de jogos, sinuca, totó, ping-pong, piscina, sauna, né? Dependendo da classe social, do local onde a pessoa mora, ela tem várias possibilidades. Muitas pessoas têm esse acesso e não estão utilizando. Seria interessante que você utilizasse, você que tem acesso, que fizesse o uso desses equipamentos, claro, respeitando, né, o distanciamento social, as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Eu estou partindo de um pressuposto para selecionar essas atividades, são atividades que você preferencialmente vai fazer em casa, sem romper o isolamento social. Porque a Organização Mundial da Saúde recomenda que você não saia, né? E mesmo que você faça uma caminhada, uma corrida ao ar livre, por exemplo, tomando os cuidados, eventualmente você vai tocar em objetos, você toca no corrimão de uma escada, do elevador, né? Ou na rua mesmo, você toca, esbarra em algum objeto que eventualmente pode estar contaminado e você pode estar sofrendo aí a contaminação pelo coronavírus. Então, o mais seguro é que você faça essas atividades dentro de casa. Eu falei já alguns equipamentos, né, fixos, né, área de lazer, áreas comuns de condomínios. E eu vou falar aqui alguns equipamentos que têm exigem um menor poder aquisitivo, um investimento menor para você adquirir, e algumas que são um pouco mais caras, né, um investimento um pouco maior. Mas todos eles com um custo-benefício muito bom, pela durabilidade que esses equipamentos têm. Por exemplo, um dos mais caros seriam as esteiras ergométricas. Na esteira ergométrica você poderia estar com ela num espaço dentro da sua casa, do seu apartamento. As mais modernas vêm com diversos programas de treinamento já programados ali, né, estabelecidos, você só seleciona. E ali você pode estar fazendo a sua corrida, a sua caminhada, seu controle de peso, treinamento de condicionamento físico, né? Um profissional poderia te auxiliar facilmente num treinamento como esse. Uma outra possibilidade é o saco de bater, né? Para quem já pratica a modalidade Muay Thai, Karatê, Boxe, ou quem não pratica, mas quer aprender, ou quer só fazer um treino aeróbico para melhorar sua capacidade cardiovascular. Então, é uma modalidade que tem muito material também no YouTube, você pode estar assistindo esses tutoriais mais básicos, o seu professor de educação física vai saber te orientar, você mesmo pode ir observando alguns atletas, alguns treinamentos, documentários, né? Fazer o treinamento, né? Treinar o boxe ali, uma atividade mais lúdica, mais por prazer, para controlar o peso, aprendendo os tipos de soco, fazendo
os movimentos de esquiva, o exercício de respiração. E é um equipamento que traz um custo-benefício muito alto. Outra possibilidade é a utilização dos halteres, né? São baratos também, você pode encomendar pela internet. Eu vi vários vídeos de colegas da profissão, da educação física, fazendo o treinamento com halteres, substituindo por garrafa PET. Enche a garrafa d'água, usa a garrafa PET, até sacos de alimento. Mas é bem interessante também se você trabalhar com equipamento propriamente dito. Outra possibilidade é a corda, né? A corda para você pular, treinando ali saltos, treinamento de aeróbico intenso, né? Você poderia fazer 30 minutos, dando um intervalo. Aí você vai usar a percepção subjetiva de esforço. Você percebeu que você está cansando, você dá uma pausa, até você recuperar. Não quero prescrever nesse vídeo, minha proposta não é prescrever exercícios. O ideal é que você chame o seu professor de educação física, o seu personal, para que ele possa fazer isso para você. Só mostrar que as pessoas ficam muito dependentes dessa ideia de academia e são muitas as possibilidades de atividades físicas que você pode fazer dentro de casa de uma forma mais segura. A barra, né? A barra de porta, a barra fixa, a pessoa que tem baixa estatura consegue treinar facilmente uma barra de porta, aquelas móveis. Ou você pode instalar na parede do quintal da sua casa ou de um corredor da sua casa com um suporte, fazer o treinamento ali de hipertrofia, o treinamento de força, de potência. Depende do número de repetições que você vai fazer, do intervalo de uma pausa para outra, de uma série para outra. Outra possibilidade é o elástico, né? Você poderia estar trabalhando isometria, resistência muscular. Você coloca um gancho na parede, passa o elástico, consegue fazer treinamento de puxada ali, treinamento até de algumas modalidades como o judô, de entradas de golpe. O tatame também é uma possibilidade. Se você tem uma sala na sua casa com um espaço, você pode colocar um tatame ali, fazer abdominais, exercícios de amortecimento de queda. O tatame pode te auxiliar, inclusive no yoga, numa meditação. Você que gosta de meditação, você separar um local na sua casa mais silencioso, você coloca uma decoração aconchegante onde você possa fazer exercício de meditação. Você pode usar, se você não quiser investir num tatame, que é um investimento mais alto, esse tapete, ó, facilmente encontrado, barato. E aí você pode usar várias técnicas de meditação. Eu costumo utilizar duas mais, que é de concentrar na própria respiração, de deixar a cabeça com um pensamento mais vazio, concentrar mais na respiração mesmo, não focar em muita coisa. Ou até de fazer uma prática mental. Por exemplo, eu tenho muita afinidade com as artes marciais. Então eu faço, quando estou fazendo a meditação, eu vou repassando todos os processos que envolvem uma aula ou uma sessão de treino de arte marcial. Desde o momento inicial, quando você chega no local, cumprimenta os seus superiores em graduação naquela luta, aquecimento, tudo na cabeça. Treinamento de golpes, treinamento técnico, treinamento físico, luta propriamente dito. É bem interessante, tem vários estudos que falam que o cérebro não distingue muito bem a prática física da prática mental, do você imaginar um movimento. Isso pode ser um tema para um próximo vídeo também. Então vou separar um pouco melhor aqui as principais atividades que eu escolhi. Então, para atividades aeróbicas, o pular corda, dançar, boxear e a escada de agilidade. O pessoal que faz academia, ou já fez academia, sabe bem o que é a escada de agilidade. A escada de agilidade você pode fazer com um giz no chão, marcando no chão com um giz ou com uma fita adesiva, com um esparadrapo. Ela tem o formato de uma escada mesmo, são duas linhas paralelas, que é transpassada por outras linhas que tem uma certa distância, e ali você faz um treino coordenativo.
E no caso de atividades anaeróbicas, a flexão de braço, que é um exercício muito democrático, dá para você fazer num espaço bem pequeno, e aí dá para você treinar bastante os membros superiores, costas, ombro, né, membros superiores como um todo, peito, bíceps, tríceps, principalmente o treino de resistência, né? Você começa a ter uma certa frequência, um número alto, um volume alto de execuções, você ganha uma resistência muscular bem alta. O agachamento para membros inferiores, ou utilizando um equipamento que eu não falei, que é a escada. Muitas pessoas moram no segundo andar, para acessar o nível da rua precisam passar por uma escada, ou tem uma casa com 2 andares, pode fazer um treinamento de saltos ali, pliométricos, saltando 2, 3 degraus, saltando de baixo para cima ou de cima para baixo também. E o agachamento livre, né? Com um peso, segurando um peso nos braços, posição anatômica dos ombros ou não. Os halteres, né, que eu já falei, dá para você fazer um treino ali de hipertrofia muscular, de resistência também. Então são várias possibilidades. E eu separei um outro tópico que é atividades de lazer, atividades mais lúdicas. Então, por exemplo, você vai fazer um treinamento aeróbico com dança junto com a sua família, você que está fazendo isolamento social junto com seus filhos. Você pode brincar com eles, fazer uma competição de dança, por exemplo. Então, seleciona um para ser jurado, sorteia um ritmo e faz a sua dança, a sua mulher, ou fazer uma dança junto com o seu parceiro, com a sua parceira. Né? Isso pode ser até uma forma de aproximação do casal. Outra possibilidade, amarelinha, principalmente para fazer com as crianças. É fácil fazer a marcação no chão, com giz, com uma fita. Brincar de amarelinha, você está resgatando uma cultura popular, trazendo de volta um jogo que os mais novinhos às vezes nem conhecem. Não falei de um equipamento também que apareceu aqui agora, a bola. Né? Você pode estar treinando embaixadinhas com a bola. Pode fazer um desafio com seus colegas de futebol de fim de semana. Né? Quebrar o seu próprio recorde, fazer um vídeo, postar, desafiando os seus colegas. Os jogos eletrônicos também, principalmente para a pessoa que está isolada, sem a família, está sozinha. É bem interessante. Tem alguns jogos eletrônicos que são corporais, né? Que simulam modalidades, são bem interessantes. E os jogos eletrônicos, os tradicionais. É importante que eu recomendo principalmente para pessoas que estão sozinhas, fazendo isolamento sozinha, porque os jogos eletrônicos, os jogos como um todo, eles têm um caráter muito imersivo. Então a pessoa que gosta de jogar, ela tende a se ausentar das outras atividades na casa para se dedicar exclusivamente aos jogos. Então seria interessante, ou uma alternativa aos jogos eletrônicos, os jogos de tabuleiro. Você que está junto com esposa, com filhos, com seu marido, com colega, mora com amigos, jogar os jogos de tabuleiro, os jogos de imagem em ação, detetive, banco imobiliário. O yoga, no caso da meditação, né? O yoga é uma atividade complexa, porém com o auxílio de um profissional, consegue te indicar várias posturas básicas que você pode estar fazendo no seu treino, de manutenção das posturas, de resistência e flexibilidade muscular. E, claro, as atividades cognitivas, que tem uma predominância cognitiva. Por exemplo, a pintura, cartas, jogos de cartas, de baralho. Os jogos eletrônicos e os jogos de tabuleiro são jogos de atividade de predominância cognitiva. O xadrez, por exemplo, que desenvolve muita capacidade sua de raciocínio. Cozinhar também, a forma que cozinhar por obrigação tende a não ser muito prazeroso. Mas quando você resolve criar uma receita ou fazer uma receita que você nunca fez, pode ser uma atividade bem prazerosa. Ler livros, principalmente aqueles que não são técnicos, que não são da área que você está acostumado, que você não faz parte do seu trabalho.
tocar instrumento, pessoa que já toca instrumento, otimizar, treinar os instrumentos ou aprender novos instrumentos. Quem sabe algum instrumento também ensinar para o seu parceiro, para a sua parceira, para o seu filho. A meditação, como eu já citei, e o dardo. O dardo também é bem interessante, é muito fácil de você fazer se você não quiser adquirir. Você pode fazer na parede, desenhar e tal, confeccionar os dardos e pode ser bem divertido. Então, são muitas as possibilidades. Essas atividades, elas não substituem a pessoa que gosta de jogar um futebol ali no clube, que gosta de ir numa academia, fazer uma aula de luta, pessoa que gosta de uma dança de salão. Essas atividades elas não substituem, mas é uma forma de amenizar, de tornar esse momento um momento um pouco menos estressante, um pouco mais produtivo, de crescimento pessoal, de interação social com aqueles que estão ali no seu núcleo familiar, né? E no caso das modalidades marciais, tem algumas que têm possibilidade de você fazer atividade sozinho. Por exemplo, se você tiver uma sala bem grande e você tiver um certo conhecimento de karatê, por exemplo, ou estudando pela internet, ou com o auxílio de um professor, você pode treinar os katas do karatê, por exemplo. No caso do judô, você pode estudar os katas que estão disponíveis na internet, ou você pode fazer esse treino com elástico. Tem uma sessão de treinamento que chama Nage-ai, que é um treinamento de sombra, onde você simula o gesto técnico-motor de cada golpe, de cada projeção. Tem algumas modalidades que fica mais difícil, tem outras, por exemplo, com bola, é o tênis de parede. Precisa de uma sala maior, uma sala mais ampla, mas quem joga tênis tem certeza que já treinou tênis na parede. Quem joga bola, você pode estar criando novos dribles, né? Aumentando o seu repertório motor, que depois você vai transferir para o futebol quando tudo isso passar, e você pode estar com o repertório motor superior ao de antes de a gente chegar nesse momento. Então são muitas as possibilidades. Eu me disponibilizo para conversar com vocês, caso alguém manifeste um interesse. Essa situação vai passar. Esse é um vírus que tem baixa mutabilidade em relação a outros vírus. Então isso possibilita que a vacina seja produzida de uma forma mais rápida e mais eficaz. Mas o momento é de preservar a vida. E aí eu falo da vida biológica, porque vida sem interação social, ela é menos vida, né? Isso com certeza. Todo mundo quer voltar para esse mundo que a gente tinha antes. Eu também quero. Mas infelizmente, no momento, esse mundo seguro, onde a gente pode interagir socialmente, tranquilamente com outras pessoas, ele não existe. Mas em breve as coisas vão ficar melhor. Um grande abraço para todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado e se atentem ao próximo vídeo que eu pretendo produzir. Um abraço, até mais.